Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando o programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal sempre com grandes personagens do esporte. Nesta semana, recebendo o jornalista Fred Júnior. Olha, 25 anos de carreira. Já viajou o mundo acompanhando futebol, esporte de maneira geral e vai bater um papo aqui com a gente. Fred, obrigado por participar com a gente aqui no programa Hora do Esporte. Grande amigo de coberturas aí, seja bem-vindo. Legal, Luciano, um prazer falar com você. Obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição para a gente falar um pouquinho da nossa carreira aí. Fred, que é um jornalista raiz, né? Aquele jornalista das antigas, assim como eu, que tinha aquela coisa de garimpar informação, ainda usava fita cassete para gravar. Né? Hoje, não vou dizer que está mais fácil, talvez menos difícil. Eu acho que a tecnologia ajudou bastante se a gente pensar o que a gente tinha à disposição, né? Eu tenho até hoje guardado, né? Fita cassete, o aparelho, o gravador também. Que, aliás, sou tudo dono da Jovem Pan. Ele fazia questão de colocar os adesivos no gravador. Então, você, quando pegava o gravador novo lá, tinha que levar até ele, porque ele gostava. Tinha que meio que, sabe, uma coisa... Tinha que passar nas mãos dele lá o adesivo colado. E era muito legal, assim. Eu vivi essa parte, agora a parte digital também, né? Eu tenho o meu gravadorzinho da Tupi, né? Nem a rádio existe mais, né? Agora é super rádio. E tem até hoje, outro dia, meu filho viu e falou assim, o que é isso, pai? Deu uma tristeza, me senti tão velho. Eu falei, não, isso aqui é um gravador, ele. Negócio desse tamanho. Gigante. Aí ele falou. Tinha aqueles Marantz grandão. Caramba, né? aquilo lá, pô, era o meu sonho, aqueles Marantz, porque quando eu viajava, principalmente com seleção, né? Chegava lá, Sérgio Guimarães, poxa, o Wellington Campos, sim, eles tudo com aquele. E eu falava, caramba, eu não tenho isso aí. Então, mas eu tinha o meu lá que funcionava. Fred, quanto tempo nessa história aí? Conta pra gente. Já são 25 anos já. Eu comecei em 99, praticamente fazendo aí no STI com o J. Alves, sim, né? Que é grande Jotinho. Grande J, um sonhador aí, que dá oportunidade a muita gente, né? O garimpeiro da informação. É verdade, grande J. Alves. E a partir já de 99 eu entrei na Jovem Pan, porque na faculdade eu estudava junto com o Everaldo Marques, sim, que hoje está fazendo um grande sucesso na Globo, no Sport TV. E a gente estudou na mesma classe, o Everaldo falou, pô, o Flávio Prata tá precisando de um cara para fazer o futebol alemão. Eu falei, acompanhar o futebol alemão passava só na TV Cultura, sim, não é hoje que passa em um monte de lugar. Era a nação de José Góes, saudoso José Góes. E aí eu fui preparado, fui lá num sábado, primeiro fui assistir, eu era super fã do Flávio, como repórter e depois comentarista, né? E aí eu fui preparado para fazer a Alemanha, aí eu cheguei lá e ele falou, não, a Alemanha eu já arrumei um outro garoto. Você consegue fazer um futebol sul-americano? Então, eu nunca esqueço. A Jovem Pan tinha um computador com internet. Isso é 99, tá, gente? Então, a internet tava engatinhando. Aí fui lá pesquisar rapidinho. Tinha um Latin Soccer. Era o único site que hoje não existe, sim, que falava futebol sul-americano. Aí eu fui lá, pesquisei umas coisinhas, gravei. E eu achei que alguém ia gravar pra ele ouvir e falar, faz isso, faz desse jeito, faz do outro jeito. Não, e já entrou no ar. A minha primeira gravação já entrou no ar. Eu morri de vergonha, porque não imaginei que entrar no ar. Hoje, se eu escuto, acho que eu me esconderia debaixo da mesa aqui, de vergonha. Mas foi diferente. aí foi suficiente. Mas foi bom, porque você ficou lá. Eu fiquei super feliz. Aí eu comecei a fazer. Aí eu fiquei 8 meses de graça na Jovem Pan, trabalhava em banco, pra pagar a faculdade, já estava na faculdade terceiro ano de jornalismo. E aí no banco lá teve um assalto a banco lá, com um revólver na minha cabeça e tal. Caramba, cara. Um susto, mas graças a Deus. Na hora eu fiquei meio friozão, eu só levei. Você tomou dimensão depois. Tomei dimensão no distrito policial, quando fui fazer o BO. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, não, vamos pra Jovem Pan. E eu ganhava bem no banco na época. Mas o meu sonho era sempre ser jornalista esportivo. Aí eu larguei o banco e fui pra Jovem Pan. Fiquei 8 meses de graça até ser registrado. Legal. E aí ficou. Aí fiquei na Jovem Pan 18 anos. 18 anos. 18 anos na Pan, 15 como setorista do Palmeiras. Até hoje, de forma ininterrupta, eu sou o setorista que mais ficou aí cobrindo o Palmeiras. Eu fiquei. Acho que eu fiquei 3 anos, 4 anos no Palmeiras, né? Sim. Acompanhando ali. A gente, acompanhei o Fred em grandes. E num momento bem diferente do momento atual, né? Porque eu peguei 2 quedas no Palmeiras. Aquela época era difícil, né? O Marcão, goleiro, falava que era pé frio, porque quando eu cheguei em 2002 já caiu, né? Aí em 2012 cai de novo. É verdade. Mas eu dei uma nele, porque quando foi campeão da Copa do Brasil em 2012, ele já tinha parado, né?
Aí ele apareceu lá pra comemorar o título. Falei, tá vendo? O pé frio, acho que não era eu, porque ganhou um título agora. Acho que você que era o pé frio. Você que era o pé frio. Ô Fred, você também tá com... Você tem o seu programa, né? Tem um programa que chama-se A Bola Não Para. Já tá há bastante tempo também, não São 6 anos. Desde que eu saí na PAN, eu saí em 2017, outubro de 2017, janeiro de 2018. Legal. Eu estreiei um programa que chama-se A Bola Não Para. Que é um... É um programa de entrevistas também, né? Eu bato papo. E você tá na Rádio Craque Neto. Tô lá com o Neto, lá na Rádio Craque Neto. Maluco do bem, né? Mas assim, é um bem. cara... Eu desde quando saí da PAN, ele me deu a oportunidade para ir pros donos da bola, né? Eu participei bastante em 2018. 2017 para 2018 eu participei bastante dos donos da bola. Aí eu fui pra rádio da equipe Show de Bola de Pirassununga, grande Manangoni, que foi um cara muito fantástico. É um cara muito fantástico, gente boa demais. Cara educado, cara correto. É um trabalhador, né? Com as limitações que tem no interior, mas ele tá sempre É uma rádio do interior que tá sempre presente. Só tem uma ideia, em 2019, nós estávamos no Equador, final da Sul-Americana. O Independente Del Valle contra o Corinthians. A única emissora presente no Equador fazendo esse jogo. Legal, que legal. Foi assim, para ver como ele dá um espaço legal para o jornalismo esportivo, né? Para o jornalismo esportivo, para o rádio, né? Que é muito importante. A Rádio Craque Neto, que ela é no YouTube. No YouTube, a gente tem aí as transmissões, né, de futebol. Agora estamos com um programa também de segunda a sexta, né? Mas a gente faz necessariamente sim, os jogos de futebol. Não só do Corinthians. Tem muita gente que acha que a gente só transmite Corinthians por causa do Neto, a relação dele com o Corinthians. Mas a gente transmite tudo, né? Todos Aliás, os jogos, às vezes o Corinthians até menos, né? Porque o que ele bate no Corinthians, o povo fica bravo com ele. Ô Fred, o tempo que você viveu no Palmeiras, enfim, tem muitas histórias boas, né, cara? Tem, porque coisa engraçada. Hoje até estava elogiando a realidade do Palmeiras, e quando a gente fala do Abel, que é um grande treinador, que é muito capaz, mas ele está ancorado numa realidade que também ajuda muito. Por exemplo, eu não sei se o Abel iria se manter e ter toda essa excelência, com toda a capacidade que ele tem, se ele tivesse num universo talvez antes, né, de Paulo Nobre, que era algo absolutamente complicado, com influência de conselheiros. Imagino que você viveu bastante isso, né? Sim. O Palmeiras realmente, como é um clube ligado à colônia, e a colônia italiana a gente sabe da parte emocional, né? Então realmente tudo é muita emoção, né? Pro bem e pro mal. Então o Palmeiras realmente viveu momentos muito, muito dramáticos, né? Em relação à parte financeira, de organização. A queda em 2002 foi muito traumática, né? Eu acompanhei muito, né? A primeira queda, não que a 2012 não foi, mas a 2002, por ter sido a primeira, foi muito pesada, sabe? O clima foi muito pesado. A cobertura não era fácil cobrir o Palmeiras. Hoje, no sentido, não é que está mais fácil, mas hoje não se acompanha treino, né? E a gente tinha essa relação, né, Luciano? Assim, eu peguei uma época ainda do Palmeiras que era aberto o treino no sentido que a gente escolhia quem queria falar. E hoje é só coletiva, e hoje nem tem mais, né? Porque hoje é só nos jogos, pós-jogos. Né? Não, e às vezes você recebe... Às vezes não, é a realidade de hoje, você recebe a sonora do clube já meio que enlatada. Né? Não, já pronta e assim, aquela... Tá tudo bem com você, né? Não é uma pergunta, você não vai esperar o assessor fazer uma pergunta. Por que tá em crise? O que tá acontecendo? Vocês estão brigando? Não vai ter essas perguntas mais contundentes, né? Só... Você acha que isso é um retrato dos novos tempos? Porque, por um lado, a gente tem tanto acesso à informação hoje, tem tanta tecnologia. Por exemplo, hoje você... Era uma coisa, talvez, quando a gente acompanhava no dia a dia as equipes, você não tinha a menor ideia se o jogador foi viajar, você não sabia se o jogador era casado ou não, você não sabia se o jogador tinha filho. Hoje você... tá tudo muito aberto, você acompanha a esposa dele, o filho dele, enfim, acaba sabendo onde o cara mora, onde o cara foi viajar nas férias. Só que, por outro lado, você também está tão engessado em relação à informação, e é um negócio muito louco, né? Porque parece que está mais aberto, mas para quem vive o dia a dia está muito fechado. Tá. Assim, a gente tinha a relação de confiança, né, Luciano? Assim, claro, com a maioria, né? Tem um ou outro que às vezes pisava na bola. Até o Emerson Leão, eu lembro quando ele foi técnico nos anos 2005,
ele parava pra resenhar, ele conversava com a gente depois das coletivas. Quando eu ouço alguém falar mal do Leão, eu fico muito incomodado, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que... Ele é um cara correto. É um dos caras mais corretos que eu trabalhei na minha vida. Pode não gostar, às vezes ele tem aquele ar arrogante, mas assim, ele é um cara muito direto com você. Sim, gosto muito dele. Eu também gosto bastante do Leão. Gosto do Rogério Ceni, que muita gente não gosta, também acho que um cara direto. Porque as pessoas às vezes fazem perguntas esperando a resposta que você quer. E o Rogério era um cara que não dava a resposta que você queria, ele dava a resposta que ele pensava. Então é assim. E o Leão também era um cara muito direto. E o Leão ficava conversando com a gente. Eu lembro. Até que um dia, um jornal colocou o que o cara falou em off, entendeu? E aí ele parou de conversar com a gente. Então, a gente tinha uma relação de proximidade, de conversar, de sair com os caras e saber que não ia... Porque a gente tava junto com os caras. Então, assim, pra que eu ia falar que eu tava na balada com fulano de tal, numa noite, num bar musical ao vivo? Com qual necessidade? Né? Então a gente tinha uma relação. Os caras sabiam que podiam confiar de estar com a gente e a gente de estar com eles, entendeu? E aí, se precisasse criticar, uma relação mais de respeito, Sim. né? Não sei. Hoje. E nas próprias coletivas, porque quando você está desenvolvendo um raciocínio, eu estou conversando com você, aí você faz a pergunta, eu respondo, de repente, por conta da minha resposta, você vai fazer outra pergunta em cima. Na coletiva, não. E hoje o que a gente vê é o seguinte. Até a gente comentava isso fora do ar. O pessoal abre a coletiva já falando assim, olha, parabéns pela vitória. Assim. Eu já ouvi assim, porque no jogo que nós ganhamos, aí poxa, mas eu não vi ninguém em campo ali. Então, assim, tem uma relação assim. E aí, por outro lado, quando vem uma resposta também um pouquinho áspera, uma pergunta um pouquinho áspera, já todo mundo se sente muito ofendido e cara, o adverso faz parte da vida, não é nem da relação de entrevistado com o entrevistador, é a relação da vida, né? Até porque a gente é um meio do torcedor ter ideia do que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente também faz perguntas, porque a gente sabe que o torcedor está esperando ou está falando sobre tal assunto, que você acaba sendo o interlocutor ali. E eu acho que hoje a preocupação é muito grande de te fazer pergunta para você fazer corte e postar na rede social. Hoje o repórter não pensa, não, vou fazer uma pergunta importante, jornalisticamente importante, para eu tentar tirar do entrevistado a melhor resposta possível. Não, hoje vou fazer a minha pergunta, tirar esse corte e a resposta do cara que ele falar, tá bom, se falou, legal, se não falou também, o importante é ter meu corte ali. E outra, parabéns pela vitória, nossa, é uma honra estar aqui com você. Poxa, sabe, não é saudosismo, mas pelo que eu sei do jornalismo, a gente tem que ter uma isenção. Sim. E hoje a gente não é isento. E não estou falando da cobertura das mídias de torcida, das mídias ligadas ao clube, que realmente isso aí, esquece. Nós ganhamos, nós perdemos. Mas esquece, só que assim, eu acho que o que me incomoda às vezes é porque isso é colocado junto com o jornalista, isso. E aí o jornalista acaba ficando até um pouco acuado. Eu lembro de um questionamento no Catar, em 2022, inclusive o Fernando Fernandes, você conhece bem, o Fernandinho, ele ficou super incomodado porque um rapaz lá foi fazer uma pergunta para o Tite na coletiva e falou assim, olha, eu sei que a imprensa não está feliz no meio da coletiva, assim. Sim. E aí o Tite, ainda bem que você está vendo, não sei o quê. Eu falei, pô, que é isso? Aí o Fernandinho falou assim, peraí, gente, eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu até torço para o Brasil ser campeão, mas eu não estou aqui como torcedor, eu estou aqui como jornalista, e como jornalista eu preciso questionar o que eu estou vendo. E gerou até um mal-estar na época, eu lembro muito bem, mas é um retrato do que tem acontecido. Assim. E aí, às vezes, o jornalista fica, de certa forma, acuado num cenário que tem torcedores, né, ali usando uma plataforma e se apresentando como profissionais de imprensa, porque necessariamente nem são jornalistas, ou podem até ser jornalistas, até porque o curso, né, mas não estão exercendo a profissão de jornalista. Isso eu acho que tem sido algo bem preocupante quando a gente abre o espaço para essas pessoas trabalharem. Agora, para o clube, sempre é muito bom, né? Sim, porque aí o cara vai fazer pergunta... Que assim, o cara ligado à torcida, ele vai fazer a pergunta mais pesada quando o time começa a perder. E quando tá ganhando é só maravilha. Pode ver, a conduta é assim. E nós, de forma... Temos que ser imparciais, e eu penso muito nisso, as nossas perguntas têm que, entre aspas, incomodar na boa e na ruim.
O incomodar não é que você tá procurando pelo em ovo, você quer crise. Não é isso. Mas a gente tem que fazer perguntas para questionar mesmo um assunto. Porque às vezes pode estar ganhando, mas por que esse jogador não está sendo aproveitado? E às vezes as pessoas nem lembram. Porque realmente vai passando o tempo, até às vezes esquece do cara. Sim. Ou por que está acontecendo isso? Ou porque tal. Aí não é, o profeta do apocalipse. Mas a gente tem que questionar. Eu acho que isso é a grande dificuldade. Eu acho que hoje as perguntas não são bem feitas. Não estou falando que eu faço... Já fiz pergunta ruim também. E faço pergunta, continuo fazendo pergunta ruim, mas eu acho que dá para ser melhor. E eu acho que, infelizmente, nós estamos num momento que as perguntas, não de todos, mas, olha, ouvir coletiva realmente maltrata os ouvidos. Eu vou sair para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto aqui com o Fred Júnior para a gente bater mais um papo e trazer muita informação para vocês. Rapidinho, eu já volto. Beleza, voltando ao programa A Hora do Esporte. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Hoje recebendo o Fred Júnior, jornalista esportivo. Fred, a gente falava no outro bloco, né, sobre essa relação nova da mídia, da imprensa. A internet, lógico que tudo na vida, né, sempre você pode usar de uma maneira positiva, né? A gente lembra da história do avião, que foi feito para levar pessoas, de repente, a tristeza dele estar sendo utilizado em guerras. A internet que serve para a gente ter conhecimento, hoje a gente pode ter acesso a campeonatos no interior de qualquer estado, você tem acesso a informações pelo mundo inteiro, mas, por outro lado, também tem muita coisa ruim. Como é que você dialoga com esse novo formato que hoje é totalmente, vamos dizer assim, quase que uma excelência, né? As pessoas têm que acompanhar, tem que ter rede social, tem que ter a coisa do engajamento. Como é que você lida com isso? Assim, eu tive muita dificuldade, por exemplo, eu cheguei uma época em 2008 que eu fiquei 3 meses sem fazer jogo do Palmeiras. Eu fiz uma matéria verdadeira, onde o site do Palmeiras, o site oficial do clube, dizia que eu falava mentira, estava mentindo. Então você imagina, se um site oficial coloca que eu estou mentindo, o que o torcedor vai achar? Que eu estou mentindo. Então você imagina, era o início do Twitter ali. Puxa, eu interagia no Twitter pra caramba, sabe? Então, aí a partir do momento que eu começou, vixe, era só xingamento. Aí uma vez eu tava começando a tentar... Eu queria responder todo mundo pra falar, não, eu tô falando a verdade, sabe? Eu queria mostrar que eu tava falando a verdade. Minha mãe falou, eles não querem isso. Eles querem ficar te atacando, eles não vão querer ouvir a verdade. E é por realidade mesmo. E até hoje isso continua. Por exemplo, uma rede social que eu uso menos é o X, que é o Twitter. Que realmente é algo pesado, cara. Os caras falam pra maldade mesmo. Então, se você não tiver uma cabeça boa, você pira mesmo ali. Então, assim, é uma coisa, sabe... Ataca no pessoal, às vezes falam bobagens, acusam de qualquer jeito. Parece que é terra sem lei. Você já teve algum problema, assim, de chegar à violência, ameaça? Já, assim, nessa época de 2008, eu recebi várias ameaças. Colocaram a placa do meu carro na internet, colocaram meu celular na internet. Eu fiquei 3 meses sem fazer jogo. A rádio preferiu a Jovem Pan. Sabia que eu estava falando a verdade, confiou no meu trabalho e falou assim, você só não vai em jogos porque você está sendo ameaçado. Você pode ir nos treinos. E até no treino, foi um conselheiro lá, porque assim, no treino, o Palmeiras não podia proibir minha presença lá, apesar de estarem pé da vida comigo, porque eu tinha... Porque foi uma matéria, só para explicar. Quando o Palmeiras anunciou um contrato com a Fiat, dizia-se então, o ex-presidente, e até então era diretor de planejamento, Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que era o maior contrato de patrocínio de São Paulo. Só que eu tinha recebido a informação no dia do lançamento, que foi no antigo Palestra, que não era o maior contrato de São Paulo. Teria que ser o Palmeiras campeão do mundo para ter todos os bônus, para aí sim ser o maior contrato de São Paulo. Então era isso que eu trazia. Olha, o que o Palmeiras disse não é verdade. Para se chegar a esse valor, o Palmeiras tem que conquistar todos os títulos. E aí o Palmeiras emitiu uma nota, começaram os fóruns. Jornalista, que não é nem palmeirense, entrou em fórum para falar assim, não, o Fred Júnior quer acabar mesmo com o Palmeiras. Tudo isso aí eu anexei, fiz um boletim de ocorrência com tudo, com um monte de gente. Vários caras ameaçam. Fiquei 3 meses sem fazer um jogo. Quando eu volto na final, Ponte Preta e Palmeiras 2008, lembro, em Campinas, cara, o Palmeiras treinou em Atibaia. Eu tenho uma história desse jogo, vou te contar depois. O Palmeiras treinou em Atibaia, eu fiquei lá acompanhando o treinamento. Sim. Foi quando eu voltei a fazer um jogo.
Aí de lá, de Atibaia, fui até o Moisés Lucarelli seguindo o ônibus. A gente fazia isso, né? O carro da Jovem Pan seguia o ônibus. A gente, tá chegando a torcida, não sei o quê. Quando a Mancha Verde viu que era eu, ou torcida, era uma Mancha Verde mesmo. Quando viu que era eu, os caras começaram a balançar o carro pra virar. Se não é a cavalaria, era a polícia, eles tinham virado o carro. Você vê tamanho a pressão que ainda existia, a dimensão do negócio. E aí, depois de um tempo, eu tava de férias, chegou um envelope na rádio, me ligaram, falou, Fred, tem um envelope pra você sem identificação urgente. Quando eu vi, era o contrato todo do Palmeiras com a Fiat. Aí eu com o Newton Travesso, grande homem da televisão brasileira, com o início da Jovem Pan Online, fizemos a matéria. Ó, tá aqui, ó. O que eu falava tá aqui, ó. Provei o contrato. Aí os caras, em vez de pedir desculpa pra mim, temos que tirar esse Fred Júnior. Ele teve acesso ao contrato, isso é proibido. Ou seja, em vez de reconhecer que eu tava falando a verdade, tentaram procurar uma outra coisa pra falar que ainda você processou o Palmeiras? Palmeiras não, eu fiz BO contra algumas ameaças mais fortes, tive ligações de ameaça, tive ameaça em rede social, tive ameaça pessoal. Teve um conselheiro, foi lá, eu tinha avisado o Luxemburgo, já sabia que um conselheiro ia lá pra me provocar, porque se eu agredisse um conselheiro, eu seria proibido de entrar na academia de futebol. Até então eles não podiam me proibir, porque é o acesso à informação. Sim. Né? Já que tem gente lá dentro, você também pode estar lá dentro. Sim. Agora, hoje não tem ninguém lá dentro, então ninguém pode entrar. E aí, quando eu entrei, o cara tava lá já. Aí, o cara começou a me provocar, falou um monte de besteira. Eu falei, dá licença que eu quero só passar. Quando eu fiz o dá licença, só encostei pra sair, ele caiu no chão falando que eu agredi ele. Aí o Luxemburgo parou o treino, mandou o cara embora, porque o Luxemburgo sabia que ia ter esse cara, eu já tinha avisado o Vanderlei. Saiu o cara e não conseguiram me expulsar. Aí eu chamei a polícia veio. O Savério, que é candidato à presidência, era diretor de futebol, o Genaro Marino, Toninho Cecílio era o gerente. Então, essa época aí, uma época pesada. Os caras, o negócio foi dócil. Eu tive nesse jogo, olha que coincidência, eu tive um problema muito sério, mas foi exatamente o contrário. O jogo de volta, se eu não me engano, foi 5-0 pro Palmeiras. Foi no Parque Antártica. E aí, eu tinha uma coluna no site Futebol Interior, na época. E aí eu saí do jogo, fiz esse jogo, fui para casa, escrevi a coluna, e a Ponte Preta tinha, acho que empatado o primeiro jogo, tinha sido um jogo difícil lá em Campinas. E aí no segundo jogo, 5-0. Aí eu escrevi aquela coisa de cavalo paraguaio, eu tinha escrito tipo macaca paraguaia, porque assim, poxa, chegou e acabou não dando certo e tal. Só que eu tinha feito não era uma crítica à Ponte Preta, era uma crítica até aos jogadores. Poxa, numa final você não pode perder de 5-0. Poxa, era o momento do time ser campeão, a torcida tava e o site era de Campinas. Então eu tinha aquela expectativa, porque eu tinha acompanhado durante a semana a equipe da Ponte Preta, todo o esforço deles. E aí fiz uma matéria assim, só que criticando assim, poxa, tinha que ter dado um pouco mais de trabalho para o Palmeiras. Só que as pessoas entenderam que eu estava desprezando o clube. E o próprio contexto do texto não tinha nada a ver com isso. E aí, cara, começou uma loucura. Aí eu fui dormir. Fiz o texto, fui dormir. Quando eu acordo na segunda-feira, com a minha mãe me ligando, preocupadíssima, porque ela eu tinha acabado de casar, tinha casado recentemente, mas o telefone da minha mãe, as pessoas ainda estavam no meu nome, inclusive, tinha tocado o telefone e o pessoal me ameaçando de morte, dizendo que eu ia morrer e que não sei o quê. Aí a minha foto estava na capa de um site da Ponte Preta, de um perfil, enfim. E todo mundo procura, assim, não sei o quê. E aí o dono do site tava bravo comigo. Aí eu trabalhava para uma rádio também, que eu fazia boletins lá de Campinas. O cara tinha feito um texto, tipo, esculachando e tal. E aí eu falei, cara, mas o que vocês leram que eu não escrevi? E aí que eu fui tomar a dimensão. E sempre eu assinava e meu e-mail ficava no final da matéria. E, cara, lotado a caixa e uma série de coisas assim. Eu fiquei assim, uns 3 meses também, 4 meses sem ir até Campinas, até uma vez que eu peguei o telefone e liguei para um diretor de torcida organizada lá. E aí eu conversei com ele, ele falou, não, eu entendi. E aí eu falei, cara, mas está acontecendo isso e tal. E aí ele mesmo, através da torcida lá, fez um movimento. E aí o pessoal começou a entender que a minha crítica não era pro time, era pro
né, para os atletas ali que, pô, poderia ter... Então, assim, isso a gente tem muito medo, né, cara? Não, porque... no meu caso, Luciano, assim, foi dirigente do Palmeiras na rádio pedir minha cabeça. Nossa, pedir minha demissão. pesado, cara. Aí o seu Tuta falou, não, a gente confia no nosso repórter, ele vai continuar. Ele me chama. Isso eu sou muito grato ao seu Tuta, ele confiou mesmo. Você tá falando a verdade? Tô, seu Tuta. Tô em busca do contrato. Quem me passou, nunca me passou nenhuma coisa errada. Era uma fonte muito boa que eu tinha lá no Palmeiras. E o cara me liga na hora, ó, você tá aí na festa, os caras estão falando isso aí, mas é isso aqui, ó. Pode falar. Tanto é que meu boletim quase não vai pro ar, Luciano. Vou te falar. O operador do Jornal da Manhã era palmeirense. E ele, claro, palmeirense fanático, sabia que tava todo mundo falando 8 milhões e meio. Ó, isso em 2008. 8 milhões e meio de reais era o maior contrato de patrocínio de São Paulo. E ele falou assim, pô, não vou pôr no ar, porque o Fred tá falando o valor errado. Eu falei, não, é pra pôr, é esse o valor certo. E quase que não vai pro ar meu boletim. Caramba. Tamanho que... Você imagina a imprensa inteira de São Paulo falando uma coisa e só um idiota aqui falando outra, entendeu? E assim, e tinha um dirigente que era ligado ao marketing do Palmeiras, que era o Rogério Dezembro. Ele depois, o lance, fez uma manchete, depois Rogério 1º de abril. Porque depois que eu provei, ficou chato pra ele, porque ele mantinha e passava pra todo mundo da imprensa que eu não tava falando a verdade, que o certo era o valor que ele falava. E aí você... Aí eu consegui o documento e me ajudou. Ô Fred, fora essa passagem, qual foi outro perrengue que você já passou nesse meio aí? Ah, teve, assim... Alguns. Hoje o cara é presidente do COF do Palmeiras, tentou me agredir. Eu e o Vanderlei Luxemburgo, um Palmeiras e Grêmio. Você vê como as coisas. Até os dirigentes também, o nível também deu uma queda. Então, porque o cara que tentou me agredir hoje é presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras. E ele que agrediu um fotógrafo, não sei se vocês vão lembrar. Lembra que ele assina Tirone em 2012 na Academia de Futebol? Sim, sim. Tinha um fotógrafo, o cara escrevendo no Twitter, né? Os porcos chafurdando e eu aqui e tal. Ele era um corintiano, o fotógrafo. Aí descobriram, foram lá e deram um pé na orelha dele lá, tiraram ele agredindo, que não pode. Você convidar, claro, você tem que convidar o cara a retirar. O cara não pode também menosprezar onde ele tá. E aí, um dos que deu tapa bateu no fotógrafo, esse aí tentou agredir eu e Luxemburgo num Palmeiras e Grêmio. Você e o Luxemburgo? E hoje o cara é presidente do COF. Penso que as coisas... Olha como as coisas... Tem coisas que evoluem pro bem, tem as coisas que não evoluem tão pro bem, né? Então... bem. Ô Fred, e jogo, cara? Qual o jogo, assim, que você lembra, assim, com carinho? Você fez muitos jogos, né? Teve um jogo que o Flamengo 5, Santos 4 na Vila... Poxa, eu vi aquele do Neymar, famoso. Do Neymar, o Ronaldinho Gaúcho e o Gol Puskás. Aliás, tá eu do lado do Alexandre Pretzel, quando sai o gol, a câmera que mostra, tá eu fala um palavrão, né? Que golaço, eu falo assim pro Pretzel, assim, pega a imagem. E não era pra eu estar nesse jogo, era o Quartarolo tava escalado, só o Quartarolo ficou doente. E eu fui pra esse jogo, fiquei sabendo em cima do laço. E aí tive a sorte de estar num 5-4. Caramba. Um baita jogo, assim. Você tava naquele, que eu acho que é um dos principais jogos também que eu vi na minha vida, que foi o Vasco, a virada do Vasco contra o Palmeiras na Mercosul também. Não tava nesse. Eu já tava na PAN, mas eu não tava no estádio. Eu lembro que Mas assim, uma virada do Santos contra o Palmeiras de manhã no Morumbi eu tava, que era o Felipão o técnico. Grandes jogos, assim, eu tive a sorte de estar aí. E é muito legal, né? Momentos, né? A gente vai guardando aí na... Você fez grandes amigos, não só na imprensa, mas também jogadores, treinadores... Porque hoje está muito distante, né, a relação da imprensa com os atletas. Antigamente, acho que tinha um contato maior, né? Tinha sim, mas eu acho, assim, minha opinião, né, Luciano, vem falando até hoje, assim, o repórter esportivo é uma espécie de extinção hoje no jornalismo. O cara não pode fazer mais nada, o cara não faz treino, não faz nada, não tem... É tudo blindado. Eu acho que essa função a essência foi embora. Essa é a função em extinção. Porque o narrador tem jogo para narrar, o comentarista tem jogo para comentar, o repórter não tem reportagem para fazer. E hoje, cada vez menos, eu vejo reportagens investigativas, sabe? De você ir a fundo, ir atrás, buscar com conteúdo mais densas, né? Sim. Hoje ficou muito o simples, né? O trivial. Né? E como bem simplória mesmo. Então, acho que falta um pouco mais isso. As relações cada vez mais distantes. Nós não somos unidos. Só ver, a gente não é unido... Sim. Infelizmente, a gente não tem, é cada um por si. Eu acho que a gente tinha que ser mais até para lutar, para evitar essas portas fechadas que estão fazendo na nossa cara. As portas estão sendo fechadas na nossa cara. E a gente está olhando assim e está aceitando muito simples. A gente não está falando nada, a gente não se junta. Eu no Palmeiras mesmo participei, a gente fez 3 vezes. A gente fez o Nariz de Palhaço contra o Felipão. Eu lembro. Palmeiras e Goiás, lá na Arena Barueri. A gente colocou o Nariz de Palhaço contra o Felipão. O Felipão ficou pé da vida, não deu a entrevista coletiva.
A gente fez 2 vezes lá no Palmeiras, na Academia de Futebol, quando levou-se mais de 2 horas para aparecer alguém para dar entrevista. A gente fez 2 greves, né? Uma que tava... Olha quem ia vir dar entrevista. Marcos, Wagner Love e Thiago Gentil. Os caras estão demorando tanto, mais de 3 horas, a gente resolveu não fazer. A gente esperou eles chegarem, a gente falou, a gente não vai fazer. O Marcão tirou sarro, vocês vão fazer greve? Tá bom, vou embora. Mas a gente se posicionou ali, né? Assim, se posicionou no sentido de mais respeito com a gente. Sim, sim. E numa outra vez, quando um jogo era decisivo, ele levou o Neto Baiano. Aí eu acho que a gente errou no sentido de... A gente tava bravo que só veio o Neto Baiano, mas a gente desmereceu um pouco o Neto Baiano. Sim. Entendeu? Aí ficou chato. Depois a gente pediu desculpa pro Neto Baiano, mas na verdade a gente falou, não era contra você, mas era contra como que estavam fazendo, entendeu? Não é nada, porque o assessor já passou, tá vendo? Os caras não gostam de você, os caras, tipo, sabe assim? O assessor, hoje, ele virou quase um blindador, às vezes. Não, assessor tem que ser retirado. Assessor de imprensa não tem mais de imprensa. Tem que ser só assessor. Ele não assessora mais a imprensa. Hoje ele não assessora mais a imprensa. Ele assessora o clube, é assessor do clube. Não é de imprensa. Não tem assessoria de imprensa. Hoje a gente não consegue fazer nada. Não consegue fazer uma entrevista diferente, não consegue ter um acesso. Hoje é tudo limitado. As próprias coletivas e zonas mistas depois do jogo é com limitação. Vai de 2 a 3 jogadores no máximo. Hoje não perdeu, não passa todo mundo. Perdeu, não passa ninguém. Então não é mais assessor de imprensa. Essa função não existe. Eu lembro que no Parque Antártica ali não tinha jeito, né? O jogador era obrigado a passar ali. Ele poderia até não ir para a sala de coletivo, mas passar no meio tinha que passar, não tinha jeito. Teve uma vez lá no antigo Palestra Itália, o celular não pegava direito, você lembra? Embaixo era no subterrâneo e não pegava. Aí uma vez o lateral esquerdo, era o Valmir, o lateral esquerdo, que não deixou muita saudade pro torcedor do Palmeiras, ele com o celular falando assim, eu falei, ô Valmir, me fala qual é a marca desse celular aí que tá funcionando, porque o nosso que tá aqui nenhum funciona. O seu é o único que funciona. Ele ficou todo sem graça, porque ele fingiu que tava falando no telefone pra não ter que atender a gente. Então eu falei, pô, me fala qual que é a marca desse celular, porque aqui nenhum funciona, só o seu tá funcionando. Ô Fred, caramba, boas histórias. Tá chegando ao final o nosso programa. Quero agradecer. Me passa sua rede social, o pessoal poder conhecer um pouco mais seu trabalho também. E deixa um abraço aí para todos também da Rádio Craque Neto lá, que é uma equipe muito bacana também. Além do Neto, né, que é um grande personagem, mas tem muita gente boa lá. Com certeza. Assim, a gente tem uma mescla dos experientes com os mais novos chegando aí. Acho que isso é muito legal lá na rádio. Para quem quiser acompanhar, tem a Rádio Craque Neto, lá no YouTube as transmissões, né, de futebol. Tem meu programa A Bola Não Para, toda quinta-feira, 8 da noite, entra uma entrevista inédita e tem entrevistas fora esse de estúdio. Eu faço também lives, então lá no YouTube também, é só procurar o Fred Júnior, meu Fred tem Y, ou A Bola Não Para, você vai achar lá o canal no YouTube. Meu Instagram, @FredJúnior, assim como meu Twitter, ou X, né, que agora mudou. X. Ou Facebook também, Fred Júnior, pode me achar. Qual o melhor jogador que você viu dentro de campo? Dentro de campo, trabalhando, eu tive, acho que, o Neymar pra mim. Acho que foi diferente. E o mais legal? O mais legal, o Marcão. Marcão é fera demais. Valeu, Fred. Grande abraço pra você, meu amigo. Tá chegando ao final. Nosso programa A Hora do Esporte. Gostou, né? Semana que vem tem muito mais pra vocês. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil.